Então, amados, o princípio de arrependimento, crer que Deus está trabalhando para você, é você entender que Deus conhece você por dentro e por fora. Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha, Deus sabe o que você precisa, e Deus está trabalhando a seu favor, aleluia. Espera num Deus que trabalha a seu favor. Olha lá, Pastor Paulino é uma bênção de Deus, meu irmão, faz já uns 17, 18 anos que nós andamos juntos, e sempre tinha no meu coração de trazer ele aqui, sempre as agendas, os compromissos, mas Deus preparou um momento, e o Espírito Santo de Deus usou este homem poderosamente na agenda que nós tivemos ali em janeiro para falar conosco, algo que só nós, eu e a Nilzete sabíamos, e simplesmente testificando. E nessa noite, ele falou: pastor, eu vou chegar um pouco antes para ter um tempo maior com você. Eu tinha convidado ele para estar no sábado e domingo aqui, para não poupar ele um pouco. Eu sei que ele tem uma caminhada, uma correria. Ele estava no Rio Grande do Sul, passou por Guarapuava, chegou em casa essa semana, já está aqui conosco. Ele viaja tanto quanto eu, talvez mais do que eu também, então ele é uma benção. Eu quero que vocês aplaudam Jesus na vida do pastor Paulino. A pastora Eva também está conosco. A honra, a glória, bem forte para o Senhor Jesus. Toda a honra e glória, nós louvamos o Senhor pela vida deste homem aqui. Pastor, fique à vontade. Obrigado, pastor Isaur. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Eu sempre estou feliz com Jesus. Amados, hoje é culto de curas e milagres, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra assim muito poderosa, uma palavra que vai mudar a sua vida. Culto de curas e milagres é um culto ao qual nós recebemos a palavra no espírito, na alma e no corpo. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte título nessa noite: a última palavra a seu respeito vem de Deus. A última palavra a seu respeito vem de Deus. Depois nós vamos ter várias orações, e aí assim, se alguém quiser, nós vamos estar orando, ungindo e impondo as mãos. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 18, de 1 a 4. Jeremias 18, de 1 a 4. Jeremias 18, de 1 a 4. Olha lá, acompanhe comigo ali no telão. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Queridos, quando a pessoa fala de culto de curas e milagres, está falando de pessoas enfermas, está falando de pessoas que sofrem de alguma doença, ou no corpo, ou psicológica, ou outro tipo de doença, psicossomática, por exemplo. Então, nesse texto, nós vamos ver a soberania de Deus na vida de cada pessoa. A última palavra a seu respeito vem de Deus. Você precisa saber, nós respeitamos os médicos, nós respeitamos os profissionais da área, mas em relação à doença, à enfermidade ou qualquer outra coisa na sua vida, a última palavra a seu respeito vem de Deus. Você recebe isso no teu coração? Deus é soberano, e Ele expressa essa soberania ao profeta Jeremias, usando a ilustração da olaria. Jeremias aprende ali que tem argila que não permite que Deus faça o que Ele quer. Então Deus ali, o oleiro é um tipo de Deus, e o barro é um tipo de pessoa. Então ali Deus explica para Jeremias que nem sempre o que Deus quer fazer funciona, porque nem todo tipo de argila consegue tolerar, suportar a mão de Deus modelando e fazendo ali.
fazendo então com que o oleiro estivesse trabalhando outro vaso, porque o vaso que estava na mão dele se quebrou. Então o oleiro ele queria fazer um vaso. Imagine que o oleiro queria fazer um vaso fino em cima e mais largo embaixo, mas a argila não deu liga o suficiente, e então quebrou, e ele precisou fazer um vaso mais largo de fora a fora. Mas a vontade de Deus, ela não era de fazer esse vaso, e sim outro. Da mesma forma, na minha vida e na sua vida, Deus, Ele quer trabalhar em nossa vida. Nós somos o barro. Deus, Ele quer fazer coisas tremendas e maravilhosas em nossas vidas, mas nós precisamos entender algumas coisas, que quem dá destino para o vaso, não é quem faz. Quem dá destino para o vaso é quem compra o vaso. Você vê o oleiro, ele faz o vaso e ele coloca na prateleira o vaso, e aí aquela pessoa que chega naquela prateleira e compra aquele vaso, ele vai dar destino. Uns vão colocar pedra, outros vão colocar ouro dentro do vaso. Então nem sempre Deus, Ele é o responsável para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, porque às vezes nós podemos dizer não para aquilo que Deus quer fazer e acabar se quebrando na mão dEle, mas quem dá destino para o vaso é quem compra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, então ele mandava matar os cristãos. Ele era um vaso de desonra até aquele momento, porque ele perseguia a igreja, ele prendia os irmãos. Mas no dia, na estrada de Damasco, quando ele encontrou com Jesus, ali mudou o dono, ali mudou de dono. Ali Jesus comprou Paulo, e então Paulo agora não é mais vaso de desonra, Paulo começou a ser vaso de honra. O que eu estou dizendo? Que eu e você podemos escolher ser vaso de honra ou vaso de desonra. Quando eu deixo Deus trabalhar na minha vida, quando eu deixo Deus me moldar da maneira que Ele quer, eu estou sendo útil na mão do Senhor, e eu vou fazer aquilo que Ele quer que faça. Mas quando eu não aceito a vontade de Deus, então muitas coisas podem acontecer, e uma delas também pode ser a enfermidade. Só que eu venho trazer aqui a esfera natural e a esfera sobrenatural. Então diga comigo assim: se o vaso quebrou na esfera material, isso quer dizer que na esfera espiritual está apenas começando. Se você veio aqui essa noite achando que era o fim da sua vida, achando que em alguma área da sua vida já estava comprometido, eu venho dizer: não está comprometido. Não importa se na esfera natural tudo de ruim possa ter acontecido na sua vida. O que eu venho profetizar sobre a sua vida é que na esfera espiritual, Deus é quem dá a última palavra na sua vida, Deus é quem dá a última palavra na sua família, Deus é quem dá a última palavra nas suas finanças, Deus é quem dá a última palavra, e você diz amém, aleluia, glória a Deus. Se vivermos somente na esfera natural, não teremos respostas para muitas circunstâncias da nossa vida. Mas aquilo que representa que tudo acabou, terminou na esfera natural, na verdade é a porta, é o início para o sobrenatural. Existem alguns princípios que abrem porta de transição de uma esfera para outra. Talvez você venha aqui pensando que muitas coisas é impossível, você vai sair daqui sabendo que é possível. Princípios que nos tiram do natural limitado e nos leva para o sobrenatural ilimitado. Vejamos então algum desses princípios que faz o fim se transformar em início em nossas vidas. O que eu estou querendo fazer com você é criar uma nova mentalidade na sua cabeça, uma nova maneira de pensar, de que quando você se esbarrar com uma parede, quando você se esbarrar com um não, terminou, acabou, saiba, isso é apenas uma porta de transição para aqueles que creem no Senhor, para entrar no novo de Deus, naquilo que Deus quer fazer na esfera espiritual. Primeiro princípio que Deus ensina para Jeremias: Jeremias, viva o princípio de arrependimento. Ele diz para Jeremias no versículo 1: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amados, às vezes o dia a dia é tão puxado, é tão corrido, que nós não tiramos tempo para ouvir Deus. Deus está falando com Jeremias: para um pouco, ouça as minhas palavras.
E às vezes, para nós ouvirmos as palavras de Deus, nós precisamos viver o princípio de arrependimento, não somente como um ato, mas um princípio diário. Quando uma pessoa chegar para você e dizer assim: a minha vida parou nisso, a minha vida não dá certo nisso, o que você vai dizer para ele? A porta é o arrependimento. Arrependa-se, receba o perdão de Deus e bola para frente. Diga comigo: arrependa-se, receba o perdão de Deus e continua a sua vida. Arrependa-se, receba o perdão de Deus e continua a sua vida. Escuta o que eu vou falar. Se você viver muito de passado, você vai viver depressivo. Quem pensa muito no passado, vive em depressão. Quem pensa muito no futuro, vive ansioso. Então, se você não está vivendo no passado, não está depressivo, se você não está vivendo no futuro, ansioso, então lhe resta o presente que a vida te deu para você viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é o presente, não é nem o futuro e nem o passado. Então, a partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida que você vai deixar de viver de passado, vai deixar de viver do futuro e vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida no presente. Aleluia, glória a Deus. E como que eu faço isso? Quando você errar, reconheça logo que errou. Eu quero falar aqui, abrir para vocês, o pastor disse que pode pregar até meia-noite aqui. Então abri aqui para vocês 4 palavras que você precisa tirar da sua vida. 4 palavras que você precisa tirar da sua vida, se você quer ter saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Diga comigo: suposição. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de supor. Você sabe o que é suposição? Suposição é quando a pessoa ela não tem a verdade completa, é quando a pessoa não ouviu os 2 lados e ela dá ouvidos àquela conversa. Toda palavra, toda conversa existe 2 lados. Ah, eu quero falar algo para você. Ouça ela, mas também ouça o outro lado. Então, pare de supor. As suposições faz com que nós vivamos com meias verdades. Segunda palavra que você precisa tirar da sua vida: justificação. Pare de se justificar. Se você errou, diga: eu errei. Quantas brigas de casal que a mulher chega e fala com o marido, e o marido revida, e aí aquela confusão. Se o marido disser assim: ok, acabou o problema. Você está aí? Queridos, uma vez tinha 3 vizinhos, e um vizinho brigou com o outro. E depois que eles brigaram, ele chegou para o vizinho do outro lado e falou assim: você viu a confusão que deu aí? Eu briguei com o vizinho. Ele falou assim: vi, você não acha que eu estou certo? Ele falou assim: eu acho que você está certo. Ele falou: eu acho que você está certo. E daí depois ele pegou e foi para o outro vizinho que tinha brigado, falou para a mesma pessoa: então, eu briguei com o vizinho, você não acha que eu estou certo? Ele falou para o outro: eu acho que você está certo. E a mulher dele, que viu ele falando que os 2 estavam certos, a mulher falou assim para ele: mas você falou que os 2 estavam certos. Ele olhou para a mulher e disse assim: sabe que você está certo? Queridos, muitas doenças psicossomáticas, doenças emocionais que acabam atingindo os nossos corpos, é porque nós não dizemos assim: eu errei, o erro é meu. E muitas coisas você não se infiltra nele, não entra no ringue. Então é importante você reconhecer que errou. Eu lembro de Davi, 2 Samuel 12:1, ele diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então a melhor forma de você sair desse ciclo de doença, de enfermidade, é você não se justificar, é você não supor e é você não compensar. O que é compensar? Você está fazendo uma coisa e você diz: porque eu estou fazendo essa, eu não posso fazer essa. Então você está compensando. Muitas coisas acontecem na vida da família. Às vezes o filho fala assim: mãe, eu já tirei o lixo, não preciso lavar a louça. Ela compensou. Não compense. Pastor, mas o culto é de curas e milagres. Eu estou curando as suas emoções, eu não vim curar o corpo. O corpo, o pastor aqui cura direto vocês aqui, ó. Entendeu? Eu vim tratar das emoções, da alma. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você erra, confia na justiça de Deus. Deus, Ele não vai abandonar você. Quando você errou, nós tínhamos antigamente uma mentalidade de que se nós errássemos, nós seríamos punidos.
Mas depois da morte de Cristo na cruz, Ele fez a justiça em nosso lugar. Então Jesus, quando nós erramos e arrependemos, Ele diz assim: pode confiar em mim, eu não vou punir você. Muitas pessoas não se arrependem, muitas pessoas não confessam o seu erro, vamos dizer assim, fica se justificando, porque ele acha que Deus vai punir ele. Deus não vai punir. Deus é justo e fez justiça na sua vida. Quando você for até Deus, existe um trono da graça. Quando você chegar no trono da graça, Deus vai dizer assim: filhinhos, eu digo para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Acompanhe comigo ali, Provérbios 28, 13. Olha por que eu estou falando isso, olha lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, há misericórdia para aqueles que se arrependem, há misericórdia para aqueles que não supõem, há misericórdia para aqueles que não se justificam, há misericórdia para aqueles que não compensam, para aqueles que não deixam para amanhã o que pode fazer hoje. Então, amados, nós podemos ver o segundo ponto dessa mensagem. Mas antes do segundo ponto, diga comigo: arrependimento, mais reconhecimento da justiça, igual a manifestação do perdão. Pastor, por que você está falando tanto de perdão? Vou explicar. Por um homem entrou o pecado no mundo, e através desse homem a morte entrou. Então, todas as enfermidades, elas estão no mundo por causa do pecado. Então isso significa que quanto mais antes você se arrepender e receber a justiça de Deus, você vai ter saúde. Aleluia. Você está aí? É a palavra de Deus, isto é assim. Segundo, creia que o Pai, que é Deus, está trabalhando. No versículo 3 de Jeremias 18, olha o que diz a Bíblia. Versículo 3 de Jeremias 18. Jeremias 18, 3. Olha o que diz ali a Bíblia. Olha lá. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Quem conhece olaria sabe que ele vai mexendo com o pé e vai rodando ali, ele vai trabalhando com a mão ali, Então, aquele oleiro é um tipo de Deus. Então, segundo princípio, creia que o Pai, que é Deus, está trabalhando na sua vida. Meu irmão, toda boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Deus não terminou com você ainda. Deus não terminou na sua vida ainda. Ele está trabalhando. Deus sabe aonde você está. Ele conhece o seu dia a dia. Olha o Salmo 139, 1 e 3. Salmo 139, 1 e 3. Acompanhe comigo ali. Olha lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Então Deus, Ele conhece exatamente, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, amados, o princípio de arrependimento, crer que Deus está trabalhando para você, é você entender que Deus conhece você por dentro e por fora. Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha, Deus sabe o que você precisa, e Deus está trabalhando a seu favor, aleluia. Espera num Deus que trabalha a seu favor. Olha lá, Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Olha o que diz a Bíblia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Então Deus está trabalhando sobre a sua vida. Você é o barro, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família, em todos os aspectos da sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho, seus parentes. Sabe os seus parentes que você quer que se converta? Deus está trabalhando lá. Seus vizinhos, seus amigos. Sabe o seu bairro, a sua cidade? Sabe o seu estado, o Brasil? Deus está trabalhando no Brasil. Deus está trabalhando no mundo. É os últimos dias da igreja na terra. Deus está ajustando, Deus está trabalhando tudo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentamente observando a terra, os maus e os bons. Salmo 24:1, olha o que diz a Bíblia. Salmo 24:1, olha o que diz a Bíblia. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Querido, Deus não perdeu o controle, porque a igreja orou e entregou o controle para Ele. Vai haver um grande avivamento antes de Jesus buscar a igreja. Vai haver um grande avivamento, e Deus está preparando a igreja para que ela possa fazer parte desse grande avivamento. Você quer fazer parte desse grande avivamento antes do arrebatamento? Diga amém, aleluia. João 5,17, olha o que diz a Bíblia. João 5,17, olha o que diz a Bíblia. João 5,17, olha lá. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai está trabalhando, Jesus está trabalhando até agora. Sabe para fazer o quê? Para que você tenha vida, para que você tenha vida com abundância, para que você tenha saúde no teu espírito, para que você tenha saúde na sua alma, para que você tenha saúde no seu corpo, para que tudo te vá bem. Então você creia que Deus está trabalhando na sua vida. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando na sua vida. Terceiro ponto, creia que milagres vão acontecer para podermos viver as maravilhas de Deus. Milagre é quando eu erro. Quando eu erro, alguma coisa acontece e Deus faz um milagre para reparar esse erro que eu fiz. Para que Deus faz isso? Para que eu possa viver as maravilhas dEle. Deus está fazendo milagres na igreja dEle, para que a igreja possa viver as maravilhas dEle na terra. Aleluia. Versículo 4, olha o que diz de Jeremias 18. Jeremias 18, 4, olha o que diz a Bíblia. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes você não é hoje o que Deus queria que você fosse. Mas diga assim, não tem problema, porque o Senhor está fazendo hoje de você um vaso novo, um vaso totalmente diferente. Aleluia, aleluia. Deus é capaz de fazer dos cacos um vaso novo. Se a sua vida ou alguma área da sua vida estão despedaçados, não se desespere. Deus pode reconstruir, Deus pode transformar, Deus pode renovar. Talvez a vida que você está vivendo hoje não é a que você queria estar vivendo na presença de Deus. Não importa, Deus está dizendo para você hoje: eu posso fazer de você um vaso novo. Eu posso mudar a sua vida. Talvez você teve problema familiar, talvez você teve problema econômico, talvez você teve problema de doença e por isso atingiu todas as áreas da sua vida. Mas Deus está dizendo: traz os cacos aqui para mim. Deus só precisa dos cacos. Ah, mas meu coração está quebrado. Traz o coração quebrado. Ah, mas a minha vida financeira está quebrada. Traz a vida financeira quebrada. Ah, mas eu estou doente. Traz o seu corpo doente. Você precisa, Jesus precisa só dos cacos, e você confiar nele. Aleluia. Salmo 37:5, olha o que a Bíblia fala. Salmo 37:5, olha o que diz a Bíblia: entrega o teu caminho, o caminho ali é vida, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te trouxe aqui para dizer: não importa o caminho que você andou, não importa quanto você esteja quebrado, não importa quais áreas da sua vida esteja passando por dificuldade, o que importa é que hoje eu te trouxe aqui para te reconstruir, para renovar, para renovar a sua vida. Ele é especialista em dar novos começos, talvez não é aquele que ele queria, mas ele consegue fazer de você um vaso novo. Aleluia. Escute, quando alguém lhe falar acabou, ele diz está apenas começando. Quando disser as portas estão fechadas, Deus sempre tem uma porta de escape. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 3:8, olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 3:8, a parte A. Olha o que diz: conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Querido, não existe porta fechada para crente. Deus abriu a porta, ela está aberta, vai continuar aberta, e você precisa simplesmente tomar a decisão de entrar por essa porta. Aleluia, glória a Deus. Ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito Santo está dizendo: confia em mim. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para isso que você está sentindo. Escute, amados, quando pela fé recebemos o perdão dos nossos pecados,
podemos recomeçar. Deus junta os cacos que restaram e transforma as nossas vidas em vasos novos. Aleluia. Que lição tremenda. Nosso Deus, último ponto, nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Diga, Deus é grande. Então, se Deus é grande, espere coisas grandes desse Deus. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu gosto sempre de falar nisso. Tinha um menininho que ele viu um avião, ele falou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai mostrou o avião, e aí o avião estava lá em cima, ele pegou, fez assim, conseguiu colocar o avião dentro do espaço do seu dedo. E aí o pai esperou o avião descer e levou ele um avião pousado. Ele disse: pai, eu achava que Deus era pequeno, mas agora eu achei que Deus é grande. Depende de onde você está vendo. A pergunta é: de onde você está vendo esse Deus? Ele é grande ou pequeno? Se você está vendo um Deus pequeno, então você precisa mudar o lado que você está vendo. Você precisa mudar a sua cosmovisão. Versículo 6, olha o que a Bíblia diz de Jeremias 18. Olha o que Deus está falando. Jeremias 18, 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Olha Deus agora pegando o ensinamento. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você leva para o Novo e traz um princípio. No Antigo Testamento você conta uma história e tira um princípio. Então Deus está dizendo: eu não posso fazer da sua vida o que eu quero. Pastor, mas eu estou com câncer. Eu não posso fazer da sua vida o que eu quero. Aleluia. Eu não posso mudar a sua vida totalmente hoje. Hoje Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida por total. Aleluia. Querido, você precisa esperar grandes coisas de um grande Deus. Deus anuncia coisas grandes. Olha lá Jeremias 33:3. O Deus que nós servimos, Ele anuncia coisas grandes. Olha lá: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somente quando nós invocamos a Deus é que nós vamos saber que coisas grandes são essas. Mas o nosso Deus, Ele só responde com coisas grandes. Se você está esperando coisas pequenas de Deus, aumenta a sua expectativa. O que Deus vai fazer, nós não temos noção, amados. O que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, nessa igreja, o que Deus vai fazer no Brasil, o que Deus vai fazer no Brasil, vocês não têm noção do que Deus vai fazer no Brasil. Aleluia, aleluia, glória a Deus, porque é novo, e tudo que é novo ainda não sabemos. Olha o que diz João 13:7. João 13:7. Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Você sabia que tem muita coisa que você fica se perguntando, que Deus está fazendo, você não entende nada, e Ele está dizendo: o que eu faço agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Aleluia. Ou seja, se entregue nas mãos do Pai que trabalha e tenha muitas expectativas. De repente, diga comigo, de repente. Você sabia que Deus tem um de repente? De repente você estava doente e é curado. De repente você estava endividado e as suas dívidas são sanadas todas de uma vez. De repente você que não tinha nada, você tem tudo. De repente de Deus, é coisas novas, é coisas grandes. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A qualquer momento, a partir de agora, Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender positivamente, aleluia. Haverá novos começos em sua vida. Eu quero profetizar, haverá novos começos em sua vida. Deus está trabalhando nas causas dele em sua vida. O milagre vai acontecer na sua vida, para você viver as maravilhas de Deus. O novo de Deus chegou em sua vida. Quem crê, diga amém, aleluia. Quando a igreja ora a vontade de Deus aqui na terra, o reino de Deus se manifesta e Deus assume o controle. Eu vou ler de novo. Quando a igreja ora a vontade de Deus aqui na terra, o reino de Deus se manifesta e Deus assume o controle. Deus é soberano, mas nós temos o livre-arbítrio. Quando a igreja ora e coloca diante de Deus, clama a Deus, Deus vai responder coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Queridos, a única coisa, guarde o teu coração, já deu certo. Já deu certo. Pastor, mas o meu país já deu certo. Escute, já deu certo. Aleluia. Você não anda por vista, você anda por fé.
Eu gostaria agora, nesse momento, que a maneira de eu ministrar o culto de curas e milagres é com declaração. Então eu gostaria que você se colocasse em pé agora e você declarasse em alta voz o que nós vamos fazer. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua família, vamos orar pelo seu corpo, vamos orar pela sua alma e vamos orar também pela sua casa. E logo depois, então, se você quiser ser ungido, nós vamos estar aqui ungindo aqueles que quiserem. Diga comigo assim, preciso dizer em alto e bom som. Diga comigo assim: eu sei que sou herdeiro do pecado de Adão, mas eu creio e declaro que o sangue de Jesus Cristo já me purificou de toda herança pecaminosa. Eu creio que Jesus Cristo se fez carne. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu creio que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio que Jesus Cristo está vestido de glória, de honra e de poder. Eu creio que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Eu creio que todos os poderes das trevas, todos os espíritos malignos foram derrotados, subjugados por Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador amado. Eu creio que Jesus Cristo é a dádiva da graça, a dádiva da justiça. Eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que o Espírito Santo habita em mim e está sobre mim. Eu confesso que o Espírito Santo é o meu guia e o meu consolador amado. Agora, consciente que tenho poder e autoridade, eu coloco o sangue de Jesus Cristo, eu coloco o poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo entre a minha vida e os espíritos malignos, espíritos de feitiçaria, de idolatria, de enfermidade, de perversão, de pornografia, de sensualidade, de libertinagem. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre a minha vida e os espíritos de medo, de morte, de vícios, de ciúmes, de brigas, de dissensões, espíritos de inveja, bebedice, de drogas. Eu ordeno a todo o poder das trevas: saiam da minha vida agora, saiam da minha casa agora, saiam do meu trabalho agora, saiam do meu ministério. Em nome de Jesus, eu me declaro livre e liberto, porque está escrito na palavra de Deus que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, Ele habita em mim, que o Espírito Santo dá vida ao meu corpo, do alto da cabeça, coloca a mão na sua cabeça, do alto da cabeça, à planta dos pés. Em nome de Jesus, eu recebo como herança a saúde divina, a saúde perfeita. Por isso eu digo a vocês, espíritos de enfermidade, saiam da minha vida agora, saiam do meu corpo, vão embora agora, em nome de Jesus. Eu chamo a existência a saúde divina, a saúde perfeita sobre o meu corpo agora. Eu chamo a existência a saúde da minha alma, a paz, a alegria, o gozo de espírito. Eu me declaro livre e liberto, eu me declaro livre e curado, eu me declaro filho amado de Deus, em nome de Jesus, o meu Senhor, meu Salvador, o meu Redentor, porque está escrito, e isso é minha herança. Pai Celestial, estou recebendo parte da minha herança agora, em nome de Jesus. Pai Celestial,
no nome de Jesus, que venha sobre nós a tua presença, que venha sobre nós o teu Espírito, que venha sobre nós a tua glória, que venha sobre nós a tua virtude. Fortalece o meu espírito, fortalece a minha alma, fortalece o meu corpo, fortalece os meus sentimentos em ti, meu Pai. Que venha sobre nós a sua graça, o seu poder e sua unção. Nos fortalece, Pai, de toda fraqueza no espírito, na alma e no corpo. Seja removida no nome de Jesus Cristo. Pai, nos fortalece em ti e na força do seu poder. Que a sua graça bendita se manifeste em nossa vida agora. Queremos mais do seu Espírito. Que venha sobre nós o seu poder, que venha sobre nós a sua glória. Pai, manifesta a sua glória, que venha sobre nós a sua bondade. Me fortalece em ti e na força do seu poder. Senhor Jesus, abra os meus olhos para que eu possa ver, os meus ouvidos para que eu possa ouvir, e o meu coração para que eu possa crer. Toda a barreira de Satanás que seja destruída no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo me salvou. Creio no sangue do Cordeiro, que fui perdoado. Creio no Espírito Santo que me santifica. Creio na cura divina. Creio na bênção, na ressurreição. Diga assim comigo: creio no reino de Deus. O meu corpo não é lugar de enfermidades, é morada do Espírito Santo. O meu corpo não é lugar para doenças, é habitação do Espírito Santo. O meu corpo não é lugar de dor, é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é lugar de alergia, é morada do Espírito Santo. O meu corpo não é lugar de vírus, bacilos, bactérias, fungos, micróbios, cânceres. É a casa de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse na minha vida, nesse momento, de toda a armadura de Deus, revestido de Cristo Jesus. Eu declaro os meus lombos cingidos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, para com que possais apagar todos os dardos inflamados de Satanás, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tomo posse ainda da tua palavra em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu declaro sobre a minha vida que eu recebo toda a vitória que Jesus Cristo conquistou para mim, as promessas de Deus cumpridas sobre a minha vida, o inimigo da minha alma derrotado, o novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele fugirá de vós. Diga comigo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Agora abençoa a sua casa. Estenda a mão para o lado que é a sua casa aqui. A minha casa, eu nem sei onde fica a minha casa, mas vou fazer para cá. Diga assim, abençoando sua casa agora: se tiver alguma enfermidade, se tiver algum espírito maligno, vai ter que sair. Diga assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo,
descansa à sombra do Todo-Poderoso. Digo: Senhor, Tu és o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e em Ti confio, porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas asas, e debaixo delas eu estou seguro. Sua verdade é escudo e proteção. Não tenho medo do terror noturno, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal chegará à minha casa, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em minhas mãos, para que meus pés não tropecem em pedra. Eu pisarei o leão e a áspide, esmagarei com os pés o filho do leão e a serpente. Porque eu verdadeiramente amo o Senhor. Ele me livra e me coloca em lugar alto, porque o Senhor me conhece. Eu invoco o seu nome e Ele me responde. Está sempre comigo na minha angústia. Livra-me e eu glorificarei. O Senhor me dá abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.